Marta era uma cubana de 42 anos, nascida e criada no coração de Havana, no bairro agitado e decadente de Centro Habana. Sua história, contada em terceira pessoa, não era exceção. Era o retrato fiel de milhares de cubanos que, como ela, carregavam nas costas o peso de um regime que sufocava sonhos antes mesmo de eles nascerem. Mas para Marta, cada detalhe era pessoal, visceral, marcado na pele como as cicatrizes invisíveis de quem aprendeu a sobreviver, respirando o ar denso da opressão. Em Cuba, a vida de Marta era um ciclo interminável de privações que começava antes do sol nascer. Ela acordava às 4:30 da manhã, ainda no escuro, porque a energia elétrica faltava com frequência e o despertador antigo funcionava só quando havia luz. O apartamento pequeno, no terceiro andar de um prédio que um dia fora elegante, mas agora exibia paredes rachadas e infiltrações constantes, abrigava ela, o marido Raul e os 2 filhos, Iosvani, de 17 anos, e Liz Botti, de 14. Não havia privacidade, paredes finas deixavam passar os gritos dos vizinhos, o choro de bebês e o som distante de um rádio que alguém ainda conseguia ligar com um gerador improvisado. A primeira tarefa do dia era a fila do racionamento. Marta vestia a mesma blusa desbotada de sempre, calçava os sapatos remendados com fita adesiva e descia as escadas, carregando a libreta menos aquele caderninho sagrado e odiado que o governo usava para controlar cada grama de comida que uma família podia receber. O bodega do bairro abria às 6, mas a fila já começava às 5. Ali, debaixo do sol ou da chuva, ela esperava 2, 3 horas, 1 quilo de arroz por pessoa por mês, meio quilo de feijão preto, um pouco de açúcar refinado, quando havia, às vezes, um pedacinho de sabão ou um frasco minúsculo de óleo. Carne, raramente, quando aparecia, era um pedaço de frango magro ou uma porção de porco que mal dava para 4 bocas. O governo não deixava ninguém produzir nada por conta própria. Tudo pertencia ao Estado. Se alguém plantasse um pé de tomate no quintal improvisado de terra batida, o tomate era do governo. Se criasse uma galinha no terraço, a galinha era do governo. Vender carne, não. Mercado negro era arriscado demais. Quem fosse pego era acusado de acaparamento e podia passar meses na prisão, longe da família. Marta trabalhava como enfermeira no Hospital Calixto Garcia, um dos mais antigos de Havana. O salário era ridículo, o equivalente a uns $30 por mês, pago em pesos cubanos que perdiam valor a cada semana. No hospital, a realidade era ainda mais cruel. Faltavam medicamentos básicos. Os pacientes chegavam com infecções que poderiam ser tratadas com um simples antibiótico, mas as prateleiras estavam vazias. Marta via gente morrer por falta de insumos que, em qualquer outro país, seriam considerados normais. A luz caía no meio de uma cirurgia e os geradores demoravam a ligar. Às vezes ficavam 3 ou 4 dias sem energia em todo o bairro. Sem ventilador, o calor tropical transformava o apartamento em um forno. Sem geladeira funcionando, a pouca comida estragava em horas. Os filhos comiam arroz com feijão quase todos os dias, às vezes misturado com um pedaço de banana da terra frita que Raul conseguia trazer de um amigo do interior. O sofrimento não era só físico, era uma humilhação diária, constante. Marta via os filhos crescendo magros, com uniformes escolares remendados e sapatos que já tinham sido do irmão mais velho. Iosvani sonhava em ser mecânico, mas não havia peças para estudar. Lisbeth queria ser professora, mas os livros didáticos eram velhos e censurados. Não havia espaço para sonhos. O governo controlava tudo. O que você comia, o que você dizia, até o que você pensava. Uma crítica sussurrada em casa podia ser ouvida por um comitê de defesa da revolução, menos aqueles vizinhos que vigiavam uns aos outros em nome do partido. Marta aprendera desde criançal a baixar a voz, a sorrir mesmo quando o estômago roncava, a dizer viva la revolución en público, enquanto, por dentro, sentia o ódio crescer. Raul, seu marido, trabalhava como eletricista informal. Consertava fios roubados ou instalava gambiarras perigosas para quem tinha um gerador. Juntos, eles contavam cada peso convertível como se fosse ouro. Às vezes, nos fins de semana, iam ao malecón, o calçadão à beira-mar,
para sentir o vento salgado e fingir que eram turistas na própria cidade. Ali, Marta olhava para o horizonte e se perguntava: como seria viver sem medo? Cheiro de café fresco que saía de algumas portas ainda existia, mas era raro. O som de rumba e salsa nas ruas ainda animava, mas era abafado pela realidade de que, no dia seguinte, a fila voltaria. A gota d'água veio em uma noite de blackout total. Em meados de 2023, a família estava jantando arroz puro, quando as luzes se apagaram. Os filhos reclamaram de fome e calor. Raul explodiu. Não aguento mais isso, Marta. A gente vai morrer aqui devagar. Como ratos, eles discutiram alto, mas baixinho, com medo dos vizinhos. Naquela noite, decidiram. Venderam tudo que podiam. O relógio velho do avô de Raul, uma bicicleta enferrujada que valia alguns dólares no mercado negro, as poucas joias que a mãe de Marta guardara por décadas, juntaram pouco mais de $1.000. O suficiente para pagar um coiote, um contrabandista que prometia levar gente para a América Central. A viagem foi um inferno que durou quase 2 meses. De Havana, eles pegaram um voo clandestino até Nicarágua, usando passaportes falsificados que custaram o resto do dinheiro. De lá, ônibus lotados, caminhadas noturnas por trilhas de selva, travessias de rio em botes improvisados que balançavam com o peso de 20 pessoas desesperadas. Em cada fronteira, Honduras, Guatemala, México, havia policiais corruptos, gangues armadas, extorsão. Dormiram no chão de estações rodoviárias sujas, com o cheiro de urina e medo. Comeram tortilhas duras e feijão aguado que compravam com os últimos dólares escondidos nas costuras da roupa de baixo. Yosvani quase foi separado do grupo por um guarda que exigiu taxa extra. Lisbeth chorou todas as noites, agarrada à mãe. Marta e Raul se abraçavam em silêncio, rezando para que o pesadelo acabasse. Chegaram ao Brasil em janeiro de 2024, depois de uma travessia exaustiva pela fronteira com o Peru. E, finalmente, o visto humanitário concedido em São Paulo. Quando pisaram no aeroporto de Guarulhos, as pernas tremiam. O ar cheirava diferente, limpo, com um toque de asfalto quente. Um cubano que já morava no Brasil há 3 anos os esperava com um carro velho e os levou para um quarto minúsculo, alugado no bairro da Moca. O aluguel era caro para os padrões deles, mas havia luz, havia água quente, havia uma geladeira que funcionava 24 horas. A primeira grande emoção veio 2 dias depois. Com os poucos reais que restavam, Marta e Raul decidiram ir ao supermercado. Era um daqueles grandes, com ar condicionado gelado que parecia um luxo de outro mundo. Marta empurrou o carrinho devagar, como se estivesse em um sonho. No corredor de carnes, ela parou. Havia filé mignon, costela, frango inteiro, porco em pedaços, peixe fresco, tudo embalado, cheirando a limpeza. Não havia libreta, não havia fila de 3 horas. Ninguém ia prender ela por comprar 2 quilos de carne. Ela pegou um pacote de filé au roux preco, acessível, algo que um salário normal podia pagar, e as lágrimas começaram a cair. Ali mesmo, no meio do corredor iluminado, Marta chorou como uma criança, raleigh, forte, os olhos também molhados. Aqui a gente pode comprar, meu amor. Aqui ninguém manda na nossa fome. Ele sussurrou. Lisbeth e Yosvani, que os acompanhavam, ficaram parados, sem entender direito, mas sentindo que algo grande havia mudado. Quase 2 anos se passaram desde aquele dia. Marta agora trabalha como auxiliar de enfermagem em um hospital particular de São Paulo. O salário é modesto para os padrões brasileiros, mas paga as contas, a comida, e ainda sobra para um lanche extra nos fins de semana. Raul conseguiu um emprego em uma construtora, onde conserta instalações elétricas de verdade, com ferramentas novas e sem medo de ser preso por trabalho informal. Os filhos estudam em uma escola pública. Yosvani já fala português fluente, com um sotaque cubano que mistura J com Siete, e sonha em fazer curso técnico de mecânica. Lisbeth faz amizade fácil, pede coxinha no lanche e ri quando os colegas imitam seu "que rico". Eles moram em um apartamento simples de 2 quartos na Moca, com móveis básicos comprados em prestações. A geladeira está sempre cheia. Arroz, feijão, mas também bifes,
frutas frescas, leite integral. A luz não falta, o ventilador gira o ano inteiro. Marta ainda sente saudade de Havana, menos do malecão ao entardecer, quando o mar batia nas pedras e o céu ficava rosa, do cheiro de café cubano forte que saía das janelas, do jeito caloroso de falar dos vizinhos, das festas improvisadas com rum e música alta. Ela sente falta da família que ficou para trás, das ligações por WhatsApp que duram horas e terminam em lágrimas. Mas quando alguém pergunta onde é a casa dela, Marta responde sem hesitar, com a voz firme e os olhos brilhando: aqui. O Brasil é a minha casa agora. Aqui eu posso acordar sem medo da fila. Aqui eu posso comprar um bife sem pedir permissão a ninguém. Aqui eu respiro fundo e os meus filhos têm futuro. Aqui eu trabalho, erro, acerto, sonho e vivo, sem que o governo decida o tamanho da minha liberdade. A adaptação não foi fácil. Nos primeiros meses, Marta se perdia no metrô de São Paulo, confusa com o tamanho da cidade. Aprendeu português, assistindo novelas e conversando com pacientes no hospital. Teve vergonha do sotaque, mas logo percebeu que os brasileiros sorriam e diziam que bonito esse sotaque. Descobriu o pão de queijo, o feijão tropeiro, o churrasco do Domingo Raul. Por sua vez, se espantava com a liberdade de criticar o governo sem ser preso. Aqui você pode xingar o presidente na rua e ninguém te leva, ele dizia, rindo. Houve momentos difíceis. Uma vez, Josvani foi parado pela polícia por engano, e Marta sentiu o pânico antigo voltar. Mas o policial foi educado, pediu desculpas e seguiu em frente. Não era Cuba. Aqui havia direitos. Aqui havia lei que protegia, não que oprimia. Lisbeth ganhou um celular usado de presente de uma colega, e pela primeira vez, pôde tirar fotos e postar no Instagram sem medo de censura. Marta guarda, em uma caixinha de sapato, as fotos antigas de Havana. Às vezes, quando a saudade aperta, ela olha e chora baixinho, mas logo depois abre a janela do apartamento, respira o ar de São Paulo e sorri. O Brasil a acolheu, deu trabalho, escola, comida e, acima de tudo, dignidade. Ela e a família não são mais refugiados. São brasileiros de coração, cubanos de origem sim, mas com raízes novas plantadas em terra fértil. Hoje, Marta caminha pelas ruas da Moca com a cabeça erguida, compra carne no supermercado sem olhar para trás, planeja o futuro dos filhos sem o fantasma do peixe. E quando o sol se põe sobre os prédios de São Paulo, ela pensa: aqui eu não sobrevivo. Aqui eu vivo. A história de Marta não é só de fuga. É de renascimento, de uma mulher que trocou o sufoco, de um regime por o ar livre, de um país que a deixou ser dona do próprio destino.